Quero fechar o vídeo para contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, o Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em duas frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Yuri Alberto, centroavante do Corinthians que tem dado demonstrações públicas da sua intenção de permanecer no clube e anda chateado com a diretoria. Tudo porque o Yuri imaginava que diante da determinação em ficar no clube ele teria a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo atual só se encerra em dezembro de 27 e ele é dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Yuri Alberto ganha na casa de 1.700.000 por mês. Como é um dos protagonistas do Corinthians e o jogador de enorme peso do ponto de vista financeiro, o Yuri entendia que merecia um reajuste salarial, especialmente porque seu companheiro de ataque, o Memphis Depay, ganha muito mais, 4 milhões de reais fixos, além de uma série de bônus. Acontece que ninguém no Corinthians procurou o Yuri para discutir uma prorrogação do contrato e nem deve acontecer esse movimento. O Corinthians vai aguardar possibilidades de propostas do exterior e se houver uma proposta, uma oferta bastante grande, pode acontecer negócio, só com a lembrança de que o Timão é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. E para vendê-lo, o Corinthians vai requerer, pelo menos da sua parte, uns 20 milhões de euros. Só para completar, Yuri Alberto à disposição do técnico Dorival Júnior na volta do período de férias. Ele fez uma recuperação física até durante o período de férias para estar em condição de jogo o mais rápido possível. Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias, do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava 1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro corria-se inclusive risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre Carlos Vinícius. E as negociações com o Corinthians têm novidades importantes sobre o tema. Não é verdade que o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A negociação já existe há pelo menos 2 semanas.
Enquanto Carlos Vinícius conversava com o São Paulo, Fabinho Soldado entrou em contato com o representante do atleta. Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que acaba de deixar o Fulham, não teve seu contrato prorrogado por lá. Pois bem, São Paulo acabou não se acertando com o Carlos Vinícius, o grande problema foi financeiro. Mais um vídeo vazado em que o Carlos Vinícius gritava "Vai Corinthians" também pesou contra o acordo com o São Paulo. E foi isso também que despertou a atenção do Corinthians. O Timão busca centroavantes até porque corre o risco de perder o Yuri Alberto com uma negociação para o futebol europeu. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Carlos Vinícius para entender em que pé está essa negociação com o Corinthians. E a frase foi, abre aspas, "A verdade é que o Carlos Vinícius quer permanecer no Brasil e o cenário está muito propício para o Corinthians." Essa pessoa completa, ele tem o desejo de poder jogar no Corinthians, fecha aspas. O grande detalhe é, o Corinthians ainda não formalizou uma proposta e deve fazê-la ao longo das próximas horas, até porque o Carlos Vinícius tem 3 propostas da Arábia Saudita e tem sido pressionado pelos times de lá por uma resposta. Se não houver acordo com o Corinthians, a tendência é que o Carlos Vinícius se mude para a Arábia Saudita, mas a preferência dele é ficar por aqui, até por isso ele topa pedir menos do que vinha conversando com outros clubes, como por exemplo o Tricolor. Só para completar, se você não conhece um pouquinho do Carlos Vinícius, centroavante que foi artilheiro especialmente em Portugal com as camisas de Rio Ave e Benfica. Não conseguiu ser tão artilheiro em outros clubes, mas aí tem uma curiosidade importante. No Tottenham, ele concorria, por exemplo, com Harry Kane. No Mônaco, ele concorria com Falcão Garcia. No Galatasaray, com Mauro Icardi. No Fulham, com Mitrovic. E no PSV, com o De Jong. E você, o que pensa sobre Carlos Vinícius e a possibilidade dele virar reforço do Corinthians? A saideira sobre o Timão. O Corinthians espera para essa quinta-feira a resposta do Sporting em relação à proposta feita por Biel. O Corinthians apresentou na terça-feira a seguinte proposta, 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Sporting estava pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos. O Timão e os representantes do atleta entendem que vai haver acordo se o Sporting responder de maneira positiva. O martelo pode ser batido ainda nessa quinta-feira. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Malcom, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians pode render uma grana alta para o Timão pelo mecanismo de solidariedade, tudo porque ele é alvo do Al Nassr da Arábia Saudita. Você sabe, né? O Malcom joga hoje no Al Hilal, um dos grandes rivais do Al Nassr. E com a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo e a chegada do técnico português Jorge Jesus, há a promessa de um grande fortalecimento no Al Nassr. A ideia é fazer desse time a maior potência do Oriente Médio. Cristiano Ronaldo e JJ estão em busca de jogadores e ambos gostam bastante do Malcom. A tendência é que nos próximos dias os clubes tentem chegar a um acordo. O Malcom, que na temporada passada com a camisa do Hilal fez 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Desde que ele foi contratado, ou melhor, na primeira temporada pelo Hilal, 52 jogos, 25 gols e 12 assistências, números muito bons, e um salário próximo de 8 milhões de reais por mês. Pois saibam que o Al Nassr topa bancar bem mais e a tendência é que essa negociação esquente ao longo da semana. Sem que pintar qualquer novidade, conto para vocês. O Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual. Estou atrás dos valores, das cifras envolvidas nessa negociação. Hora de falar sobre o Corinthians com 2 informações exclusivas. Quero começar trazendo as cifras da proposta feita pelo Corinthians ao Sporting de Portugal por Biel. Na noite dessa terça-feira, o Corinthians enviou a seguinte oferta: 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Sporting está pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos econômicos. Existe otimismo para um acordo. Na verdade, nesse momento, o que o Corinthians e representantes do atleta esperam é uma chamada dos dirigentes portugueses para dizerem se aceitaram ou não a proposta. Se a resposta for positiva, o Biel já encaminha sua rescisão de contrato em Portugal para passar por exames médicos e assinar com o Timão. Biel e Corinthians já têm um acordo desde o início dessa semana. O Biel quer muito trocar o futebol português pelo brasileiro e entende o Corinthians como uma bela opção de mercado. Atleta de 24 anos de idade, que pode atuar pela ponta direita ou pela ponta esquerda e que havia sido vendido para o Sporting em janeiro por 6 milhões e 300 mil euros. Na oportunidade ele defendia o Bahia. Quero contar também que Paulo Vitor, goleiro revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Grêmio, foi oferecido ao Corinthians.
Esse goleiro tem 38 anos de idade e está livre no mercado desde essa quarta-feira, quando o seu contrato com o Al Rayyan do Catar terminou. No Catar foram apenas 10 partidas. Passagem melhor dele no exterior havia sido antes dessa ida ao Catar, ele defendendo o Al Ittihad da Arábia Saudita, disputou 67 jogos ao longo de 2 temporadas. Paulo está muito afim de jogar no Corinthians e há a intenção, a possibilidade de um acordo, pelo menos de acordo com representantes do atleta, porque o Timão busca um goleiro mais experiente. A impressão que se tem dentro do Parque São Jorge é de que o Donelli não está pronto para ser o reserva imediato do Hugo. E até pelas convocações do Hugo, o fato de o goleiro estar valorizado e poder receber a qualquer momento ofertas do exterior, o Corinthians gostaria de ter uma segunda opção para o gol com um pouco mais de experiência. O Corinthians ficou de pensar para dar uma resposta em relação a essa sugestão. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol que pertence ao Monterrey, inclusive está disputando a Copa do Mundo de Clubes e esteve bem perto de virar reforço do Corinthians. Pelo menos foi o que garantiu Vinícius Casconi, ex-diretor jurídico do Timão. E ele fala como alguém que participou das tratativas com o zagueiro espanhol antes do acordo com o Monterrey. Abre aspas para o Casconi, o Sérgio Ramos já tinha sinalizado que queria ver jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar esse negócio. O irmão dele sinalizou positivamente para o acordo com o Corinthians. Ele pediu bastante dinheiro, é verdade, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Só que 2 desses parceiros que já tinham adiantado que topariam acabaram recuando. E aí, diante disso, faltou o dinheiro para que o negócio fosse fechado. A pedida do zagueiro espanhol era de mais ou menos 4 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians teria 2 atletas europeus ganhando na faixa dos 4 milhões. Isso só seria possível se o Corinthians tivesse enorme ajuda de parceiros, o que não aconteceu. E aí, faz falta? Caberia no Corinthians? Pelo que você tem assistido na Copa do Mundo de Clubes, Sérgio Ramos ainda dá caldo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.